Considere o seno e o cosseno de um ângulo alfa do segundo quadrante, né, do círculo trigonométrico representado a seguir. Se seno de alfa é igual a 3/4, ele quer calcular o valor do cosseno de alfa. Então, só para a gente dar uma recordada, no círculo trigonométrico, aqui o que a gente chama de primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Repara que ele marcou um ângulo aqui no segundo quadrante e projetou no eixo x e y. Repara que aqui é a projeção do zero até esse pontinho aqui. Essa projeção é o valor numérico do cosseno e a projeção aqui no eixo y é o valor numérico do seno, Então, o eixo x no círculo trigonométrico a gente sempre associa ao cosseno. E o eixo y a gente associa sempre ao seno. Então ele deu para a gente o valor do seno e quer calcular o valor do cosseno. Pessoal, toda vez que ele der uma função trigonométrica que é o seno e quer calcular outra que é o cosseno, ou o contrário, a gente tem que usar a famosa equação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Então essa equação ela serve para toda vez que eu tiver o seno, quero o cosseno vou calcular o seno. Então, vou substituir aqui o seno por 3/4, tem que sempre levar ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 3/4 ao quadrado dá 9/16, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Passo 9/16 para o outro lado, cosseno ao quadrado vai ser 1 menos 9/16. Tira aqui o MMC, que é 16. Então vai ficar 16 vezes 1, 16 menos 9/16. Tirar o MMC só de um dos lados, mantém o denominador, Então ficou com cosseno ao quadrado é igual a 7/16. Então, para achar o valor do cosseno, tem que extrair a raiz. Cuidado que quando eu for extrair a raiz do outro lado, eu não posso esquecer de colocar o sinal de mais ou menos, Então, é mais ou menos raiz de 7 sobre a raiz de 16, que é 4. Então, eu tenho duas possibilidades, Cosseno de alfa é igual a mais raiz de 7 sobre 4, ou cosseno de alfa menos raiz de 7 sobre 4. Repara que ele deu as duas opções, A letra A e a letra C. Só que ele deu a informação de que alfa é um ângulo do segundo quadrante. E no segundo quadrante, se você olhar aqui para o círculo, dá para perceber que está na parte negativa do eixo x. Então, o cosseno tem que ser um valor negativo. Então, sempre que ele estiver no segundo quadrante, cosseno vai ser um valor negativo. Só para a gente lembrar aqui, o sinal tanto do seno quanto do cosseno, só vou fazer aqui o círculo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, no eixo y é o eixo do seno. Então, onde o y for positivo, o seno é positivo. Então, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, porque o y está acima do zero, e é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já o sinal do cosseno está associado ao sinal do eixo x. Então, o eixo x, o x ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Ok? Portanto, letra A.